Bom dia, pessoal. Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula, continuando no 5º capítulo, tá? Da página 182. Eu fiz uma breve apresentação para vocês aqui para explicar um pouquinho do conteúdo desse capítulo. Aí, depois, qualquer dúvida, vocês vão entrando em contato comigo para a gente tirar essas dúvidas, tá? Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre os tipos de energia. Então, a energia cinética é a energia associada ao movimento dos corpos. Do grego, o termo cinética significa movimento. Qualquer corpo em movimento é capaz de realizar trabalho, portanto, ele possui energia, que nesse caso é chamado de cinética. Então, vocês vão ouvir muito falar sobre energia cinética. Quando vocês ouvirem falar sobre isso, significa a energia associada ao movimento dos corpos, tá? A energia presente nos corpos, dando a eles a capacidade de realizar trabalho, então, ela é chamada de energia potencial. Quando ela está associada aos trabalhos de força, peso, a energia armazenada nos corpos é chamada de energia potencial gravitacional. E quando ela está associada a uma força elástica, ela é chamada de energia potencial elástica. Tá, mas como essas energias estão presentes em nosso dia a dia, né? Ficou tudo meio complicado, nomes diferentes, nomes estranhos. A gente já vai esclarecer tudo isso, tá? Então, nas hidrelétricas, como a gente já trabalhou algumas coisas sobre isso, vocês vão agora lembrando, tá? As hidrelétricas, então, a transformação de energia tem início com o acúmulo das águas dos rios em um nível elevado do terreno em relação às planícies baixas. Com isso, a água dos reservatórios, ela acumula energia potencial gravitacional, por conta desse nível elevado do terreno em relação a essas planícies. E isso nós podemos ter um exemplo de energia potencial gravitacional, que tem a ver com a gravidade, né? Com as comportas abertas, essa água cai sobre as turbinas, onde a energia potencial ela é convertida em energia cinética. Então, o que a água faz aí nessas turbinas? Ela gera um movimento, né? Esse movimento faz com que essa energia seja transformada em energia cinética, que posteriormente ela será transformada na energia elétrica, que é conduzida para nós nas nossas casas. Aí temos então a figura da usina hidrelétrica, né? Aqui temos a água, aqui temos as turbinas, né? Como a água cai, como ela dá essa força para ela gerar esse movimento que vai gerar posteriormente energia elétrica. Aí temos as termoelétricas, que elas trabalham através da queima de combustíveis fósseis, como o carvão mineral e o petróleo. Também é utilizada a biomassa vegetal, como a madeira, por exemplo. E as conversões, então, que ocorrem são as seguintes. Então, a energia primeira ela é química, quando inicia, então, o processo de queima desses combustíveis, ela se transforma em energia térmica por conta do calor que é produzido nessa queima. Aí, ela gera uma energia cinética e depois a energia elétrica. Então, é dessa forma que a energia das termoelétricas gera uma energia elétrica. Aqui temos o esqueminha de uma usina termoelétrica. As termonucleares, elas utilizam a energia nuclear. Então, como que acontece isso? Ela é liberada da quebra de elementos radioativos, tá? Como o urânio. As conversões são as seguintes. Então, existe então a energia nuclear, os elementos radioativos estão ali presentes. Eles são transformados em energia térmica através do calor, depois em energia cinética e posteriormente em energia elétrica. Depois que toda essa energia, independente da forma com que ela é gerada, nós temos que aproveitá-la para os nossos benefícios próprios, né? Então, de que forma nós aproveitamos essa energia? O chuveiro e lâmpadas, por exemplo, né? O aquecimento é feito por um filamento metálico enrolado, feito uma mola, chamado de resistor. Temos como exemplo aqui, ó, o resistor ou a resistência, como alguns podem conhecer, do chuveiro, ou mesmo aquelas molinhas que nós temos dentro da lâmpada de luz que nós temos em casa. É aí que a energia elétrica ela é convertida em térmica, e esse fenômeno de geração de calor é quando a lâmpada é energia luminosa. Então, se é relacionada ao chuveiro, ela é transformada
em energia térmica, que vai aquecer a água através da energia elétrica. Se é relacionada à lâmpada, ela é convertida em energia luminosa, que chamamos então de efeito Joule. Formas naturais de conversão de energia. Então, nós falamos das formas que nós utilizamos a energia elétrica para o nosso consumo, tecnologias, enfim. Mas e nós, como seres humanos, como pessoas, seres vivos que necessitam também de energia para a nossa sobrevivência? De que forma que nós utilizamos isso? Então, como nós vimos, existem muitas tecnologias para converter a energia, né? Contudo, existem formas naturais de realizar essas conversões. Por exemplo, a fotossíntese. As plantas, algas e algumas bactérias, elas convertem a energia luminosa do sol em energia química que produz os compostos orgânicos como os carboidratos, que são responsáveis pela nutrição das nossas plantas, certo? E nós, seres humanos, como que nós utilizamos essa energia? Nós obtemos energia por meio da digestão dos alimentos, extraindo os nutrientes necessários para fazer o nosso corpo funcionar. Utilizando essa energia química, podemos gerar outros tipos de energia. Então, por exemplo, a mecânica. Como que nós vamos utilizar para movimentar nossos músculos? Nós precisamos nos alimentar, né? Essa alimentação, então, gera energia, que nós vamos nos movimentar, e também térmica, que fornece o calor necessário para que a nossa temperatura corporal mantenha seu nível estável, favorável à nossa saúde, correto? Então, pessoal, de maneira geral, o nosso capítulo 5, ele trata, então, dessas formas de obtenção de energia. Eu vou estar passando agora para vocês as atividades para vocês estarem fazendo e podem vir tirando as dúvidas comigo conforme a necessidade de vocês, tá bom? Até mais!